Então, muito boa tarde a todas e a todos. Uma primeira palavra para agradecer o convite que trouxeram até aqui e, sobretudo, para vos dizer o imenso gosto que eu tenho de olhar para vós e ver tanta gente nova à minha frente. Antes de mais nada, é preciso dizer-vos isto. Vocês olham para mim, já sabiam mais ou menos quem vinha falar convosco, mas vocês olham para mim e confirmam aquilo que já não pensavam. Eu tenho vindo a um cota. E é verdade. Eu sou um cota, velhote, e é na condição de velhote que eu vos venho contar uma história. Uma história a partir da qual vocês vão depois escrever as vossas histórias. Mas para vos contar essa história, eu preciso primeiro de ter a certeza de que sei com quem estou a falar. E eu acho que estou a falar com um conjunto imenso de jovens, rapazes, raparigas, crianças, mais jovens, mas todos jovens, e que sobretudo têm um desejo que é de escrever. E têm lá no fundo, sem dizerem a ninguém, o desejo de serem escritores. Ora, eu acho muito bem que quero esse desejo e acho muito bem que façam um esforço para conseguirem verdadeiramente realizar esse desejo. Para serem escritores, têm de ser leitores. Não há possibilidade de seguir a escrever bem se não gostar de se ler e se não se ler bem. Para isso depende muito da qualidade das histórias que nos contam. Mas para alguém nos contar uma história, também é preciso que nos dê informação, porque senão não se percebe a história que nos conta. Ora, eu preciso vos dar 2 ou 3 notas de informação para depois vos ler a história. E as notas de informação são: vocês sabem o que é o jogo do loto. É uma coisa que hoje se chama, sobretudo, bingo. Como é que se jogava ao loto antigamente? Era assim, com cartões destes. Cada pessoa tinha um cartão ou 2 cartões, se quiser. E o que é que era importante fazer? Era haver alguém que, com uma saca dentro da qual estavam as bolinhas com números desde o 1 até o 90, a pessoa ia dizendo os números e os jogadores iam escrever tomando nota aqui em cima dos números que saíam. E quando o primeiro a preencher uma fila chegava ao fim, como cada fila tem 5 números, ele fazia a quina. E para dizer que tinha sido o primeiro, dizia quineiro. Este jogo era muito usado em famílias, nos salões da família. Eu agora a seguir ler-vos a história que eu escolhi. Por outro lado, estão aqui em cima 4 maçãs e atrás delas uma faca. Mas quando chegamos ao fim da história, muito próximo do fim da história, vamos usar as maçãs e a faca. Aqui não vale a pena perder tempo, porque vocês continuam a saber o que é uma maçã e continuam a saber o que é uma faca. Não sabiam tão bem o que era o jogo do loto. Ora, a história que eu vos vou ler foi publicada em parte neste livro, o ano passado, e o livro é O que se passa na infância não fica na infância, e quem organizou o livro pediu a vários escritores que cada um escrevesse um momento bom da sua vida de infância e um momento mau da sua vida de infância. E então eu resolvi escrever um momento bom da minha vida de infância na minha família e um momento mau na minha vida de infância da escola onde eu andei. Mas desta vez resolvi acrescentar um terceiro momento. E portanto vocês vão ouvir ler uma história que tem primeiro a família, a seguir a escola e depois o outro. E é isso que eu vou fazer, devagarinho, para vocês acompanharem com cuidado, para irem tirando os vossos apontamentos e para depois escreverem a vossa criação literária. Eu chamei esta história agora para vós a maçã. E a história diz assim: Quineia, dizia a minha avó, interrompendo numa alegria juvenil o pregão dos números tirados da sacola e saídos da voz do meu avô. O jogo do loto juntava a família ao serão e cada um anunciava a vitória à sua maneira.
A minha mãe punha sempre surpresa do enchimento da linha. Olha, quinei. O meu avô proclamava o êxito como se fosse uma inevitabilidade, apenas contrariada pelo atrevimento de um outro qualquer jogador. O meu pai, numa ironia de género, em casa alheia, falava baixo e dizia: perdão. E finalmente, até a criada, assim se chamava então aquele outro membro quase da família, vinha meter-se na contenda, anunciando interrogativa: acho que nem eu. Quando na rádio não havia discos pedidos para a mãe e para o avô, ou quem ia patins ou ópera para a avó, ou histórias trazidas pelo pai, jogava-se o bolo. Pela porta de entrada, sempre aberta, chegavam a Alzirinha Meca, amiga da minha mãe, e a prima Olivinha. Já bem dentro de casa, pediam licença para entrar, em casa ou no jogo. Eram os serões da família. A casa continuava na rua em frente e no jardim do outro lado, para acabar depois na fábrica de pirulitos que já desativaram. Tinha uma janela, a casa, que parecia igual a todas as janelas das casas, mas não era. Aquela era uma janela que tinha uma mãe com os olhos a segurarem quando eu brincava na rua. O lá fora era outra divisão da casa por onde andavam os olhos da minha mãe. Por isso, só saí mesmo de casa quando fui para a escola. A escola ficava para cima, um pouco para lá da curva, que uma vez desfeita, a curva apagava a casa. Era aí mesmo no ponto onde a casa me fugia que eu olhava para trás, levantava o braço e dizia adeus à minha mãe, inclinada na janela até me ver desaparecer. Foi sempre assim, todos os dias, todos os anos, com a escola a mudar de sítio, ora para cima, ora para baixo. Na última esquina, voltavam para trás e lá estava um braço a acenar, vindo ao encontro do meu aceno. Uma vez, era eu já grande, o aceno não veio. A janela era agora igual a todas as janelas de todas as casas. A minha mãe chegara ao fim da linha, sabia que ia ganhar o jogo e chamava-me para eu ser eu a dizer, em vez dela: olha, que nem. Segunda parte. Gostava de ir à escola. Gostava de ler, gostava da tabuada cantada em coro, gostava de jogar ao berlim no recreio. Gostava de fazer desenho, era mesmo bom ir à escola. Foi na terceira classe que tudo se desmoronou. Com certeza por culpa minha. Todos gostavam do professor. O professor parecia gostar de todos, menos de mim. Era grave o meu pecado. Então não é que não havia forma de acertar com a colocação exata da vírgula nas contas de dividir por números decimais. Atrás de mim, da vasca na mão, o mestre ordenava: põe a vírgula. Para cada erro, uma verdascada na orelha. Uma verdascada numa orelha dói muito, mais ainda se for inverno. Pôr a vírgula à toa fazia correr com o risco de a inscrever mais do que uma vez no mesmo local errado. Só havia uma solução: começar da esquerda para a direita. Com sorte, com 2 ou 3 verdascadas, tinha o problema resolvido. Deixei de gostar de ir à escola. Fingia-me doente para poder faltar à tarde. Era à tarde que o professor dava aritmética. Ainda hoje não sei pôr vírgulas nas contas de dividir. Nem quero aprender. Dói-me as orelhas só de pensar nisso. Fiquei a detestar matemática. Confissão horrível esta. Sobretudo quando sei que até à terceira classe eu era o que hoje pode considerar-se uma criança de boas contas. E pergunto, com uma família como a minha, o que importa aquele professor? Não é verdade que foi a família que me deu vida e o aconchego essencial para viver? Mas se isso não fosse assim, como poderia eu então, já grande, ganhar o jogo? E chegamos à terceira parte. Ao fim da tarde, nós, os rapazes, brincávamos na rua. Jogávamos aos polícias e ladrões, à macaca, à mosca. O Santiago era negro,
A mãe negra também era das mais pobres entre os pobres. O pai desaparecera sem deixar rastro. Na escola, o Santiago estava sempre calado. No recreio, afastado dos jogos que jogávamos, encostava-se à parede e distribuía rasteiras por quem passasse a correr perto dele. No jogo da bola, soltava um, era o último a ser escolhido e ninguém o queria para a sua equipe. Durante o jogo, pontapeavam mais as canelas dos outros do que a bola que lhes chegava. À tarde, na rua, aproximavam-se do grupo e ficavam a olhar. Ninguém os chamava. Deixávamos ao lado entre tinas a atirar-nos pedras. Santiago era mau. Os nossos pais não nos queriam com ele. Nós não gostávamos dele. Sebastião era sapateiro. O senhor Sebastião. De casa aberta, seguia com o olhar as nossas brincadeiras enquanto cozia meias sopas. Quantas vezes a bola entrava pela cima dele. Então ele ria-se, pegava nela, levantava-se e dava um pontapé para longe, pondo-nos a todos a correr atrás dos ferros. O Santiago ficava só, sempre encostado à parede. Um dia, o senhor Sebastião, aproveitando a ausência dele, chamou-nos. Tinha nas mãos uma maçã e uma sovela de cortar o couro do sapato. Perguntou-nos se conhecíamos bem o Santiago. Não queria saber se gostávamos dele ou não, só se o conhecíamos mesmo bem. Nenhum de nós respondeu. Pegou então uma maçã e abriu-a assim. Estão a ver? Disse ele. O caroço, que coisa mais feia. Boa para comer, a maçã parece não ter mais nada para nos dar. E esta? Perguntou ele. E ao ter perguntado, em vez de abrir assim, abriu-a assim. Disse ele. 2 estrelas. Quem diria que dentro de uma maçã há estrelas? E que lindas que são as estrelas. Vão lá. Vão a Santiago. Vão ter com ele. Chamem-no para vós. Falem com ele. Peçam para vos contar as histórias dele, para vos ensinar os jogos dele. Abram-no de uma forma diferente. Conheçam o seu interior. Vão ao encontro das estrelas que ele tem lá dentro. E assim fizemos. O Santiago é nosso amigo e nós somos amigos dele. Joga a bola como ninguém. Agora todos o queremos na nossa equipe. E lá regresso eu, ao serão de família, com a ironia do meu pai e com o sarcasmo que é crescente, é chegada a ocasião, recordando eu a verdasca do professor e as palavras do sapateiro, em vez de quinei, eu dizer apenas perdão. E agora peço ao Diamantino que leve as estrelas junto de vós. Quem mais quiser dar-me ajuda para levar as estrelas junto de vós. E façam isso. Abram sempre primeiro, antes de decidirem quem vale o quê.